Os poderosos têm medo das redes sociais. E acho que você poderia voltar ao caso Dreyfus e ver algo semelhante acontecendo, onde as agências de inteligência e os militares estavam apavorados com os intelectuais públicos. Émile Zola, o romancista, ficou famoso por seu editorial de jornal, J'accuse. E isso realmente transformou o movimento a favor de Dreyfus. Mas isso era algo novo. Os intelectuais públicos não tinham tanta influência. Dreyfus foi um homem livre após 12 anos de luta, que a propósito é o mesmo número de anos que Julian Assange foi detido em 2012 até este ano. Julian Assange was detained, I think 2012 to this year. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. E hoje estou conversando com dois colegas que estão comigo aqui no Japão. Temos Dennis Regis, que é professor e pesquisador na Universidade Seijo de Tóquio, e Johan Edebo, que trabalha como professor associado de filosofia na Universidade de Uppsala, na Suécia, mas atualmente está passando um ano sabático aqui. Recentemente, os dois escreveram um artigo muito interessante, no qual introduzem um fenômeno que chamam de Bellepoquismo. Isso explica por que algumas das tendências sociais que vemos hoje são tão reminiscentes das atitudes do final do século XIX. É sobre isso que queremos discutir hoje. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Dennis, Johan, vocês cunharam essa expressão, Bellepoquismo. No começo pensei que vocês estavam apenas inventando uma palavra, porque é sempre bom inventar uma palavra como acadêmico. Mas depois percebi, ao ler o texto, que não. Vocês estão realmente tocando em algo aqui, algo que eu não tinha ouvido antes. Isso ressoou comigo, porque vocês estão dizendo que o final do século XIX tem uma mentalidade semelhante ao que estamos vendo agora. Vocês poderiam explicar um pouco mais sobre Bellepoquismo? Talvez comecemos com Johan e depois Dennis. Qual é o ponto disso? Então, o conceito é do Dennis. Ele o cunhou, e eu não vou levar o crédito por isso. He coined it, and I'm not going to take credit for that, but we're converging on the same idea here, I think. Estamos convergindo para a mesma ideia aqui, eu acho. E deixe-me talvez começar pelo lado errado um pouco, apenas para nos colocar no caminho certo. Um ponto que Dennis e eu estamos fazendo em um artigo que estamos desenvolvendo, que de certa forma converge com o que você está descrevendo aqui, é que a cultura do Ocidente, de forma muito ampla, e não menos sua cultura política, tornou-se progressivamente menos diversa e mais monoliticamente alinhada com os interesses institucionais, com a estrutura de poder da sociedade, digamos assim. Isso não é para negar o fato da polarização. É algo que provavelmente explica muito da polarização política que vemos. É um tópico muito complexo, tudo isso, que toca em muitos tipos de fatos, e muitas disciplinas acadêmicas e muitas teorias potenciais. Mas a principal observação em que acho que estamos focando aqui, você pode discordar de algum aspecto disso, Dennis, mas a principal observação, eu acho, é que há essa clara integração ideológica e política, principalmente entre as camadas dominantes do Ocidente. É como se as elites e suas instituições estivessem se fechando, em certo sentido, em várias políticas ocidentais, e como isso se reflete no estreitamento ideológico do discurso público, do cenário político público. E isso também se reflete na integração política do público e em como ele tende a se identificar com a estrutura de poder dominante. Acho que pelo menos em algum lugar aqui está a conexão entre o cenário político e o cenário cultural das duas eras. Talvez devêssemos analisar isso. Dennis, por que esse tipo de estrutura social, que acho que estamos vendo no momento, quero dizer, estamos vendo em todo o Ocidente coletivo, é uma forma de integração sem precedentes? Isso é algo que está acontecendo, certo? Do que você está falando? Dennis, por que isso lembra o final do século XIX? E qual é o período que você está pensando politicamente?
Ok. Sim, primeiro vou apenas dizer que concordo com o que Johan disse. E também quero mencionar que se alguém tiver interessado em ver o artigo, ele está publicado no jornal online Propaganda em Focus e no meu blog também. Vou colocar o link abaixo. Mas de qualquer forma, acho que vou voltar às fontes que meio que me deram a ideia para este artigo. Eu estava focado no final do século XIX. Tenho formação em estudos de língua, literatura e história francesa. Então, se com a queda da Comuna de Paz e o fim de Gregor Frank para o Solinho. E me ocorreu que muitos dos produtos culturais que consumimos hoje, muitos dos filmes, romances, biografias sobre pessoas famosas, fascínio por eventos famosos como Titanic, o início da Primeira Guerra Mundial e a criação do Federal Reserve nos Estados Unidos, aconteceram nesse período de 1870 a 1918. Disse que a Belle Époque terminou com o início da Primeira Guerra Mundial. Algumas das fontes que eu estava lendo e que incluí nesse trabalho foram, por exemplo, O Fantasma do Rei Leopoldo, de Adam Hochschild, sobre o Congo belga, e Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Joseph Conrad's Heart of Darkness, I read that long ago. Li isso há muito tempo, quando eu era estudante do ensino médio. E História do Caso Dreyfus, de Jean-Denis Bredin, Mark Twain escrevendo sobre a Era Dourada, e na década de 1890, tornando-se um crítico da América, a Grande República se transformando em um império. E houve também uma entrevista que Chris Hedges fez com um estudioso de Proust, chamado Justin Smith. E isso me fez pensar também sobre como é ver o fim da Belle Époque. O fim de uma era que você achava maravilhosa, e especialmente para Proust, que estava entrando na velhice nessa época, quando a Primeira Guerra Mundial estourou. Então, para ele, foi apenas um momento trágico. Acho que as escamas caindo dos olhos dele, sabe? E esse sentimento horrível de perder o mundo que ele conhecia. E assim, quando um período como esse termina, é muito diferente para uma pessoa de 60 anos, em comparação com alguém de 20 anos, que não tem as memórias desse período que o precedeu. E então eu acho que sim, há um eco agora entre nossa atual Belle Époque, e olhamos para trás na antiga Belle Époque original para reforçar nossas crenças sobre o período em que estamos vivendo. E tiramos uma segurança e conforto disso. Ao assistir essas histórias, a questão sobre a Belle Époque é claro que era bela, tão bela, a era bela. Foi bela apenas para um certo segmento do globo, certo? Foi realmente bela apenas para a América do Norte e alguns europeus. E mesmo lá, apenas para um certo segmento, porque você ainda tinha toda a classe trabalhadora que estava basicamente excluída de todas as camadas superiores da sociedade, certo? E todo mundo colonizado estava apenas, legitimamente, como você escreveu sobre o Congo, em um estado horrível. Mas para essas poucas pessoas, era um conglomerado internacional de elites. Naquela época, tivemos a primeira grande exposição mundial em Londres. Tivemos muitos eventos internacionais. Tivemos o primeiro boom do Japão, por volta de 1905, com Madame Butterfly, e o entusiasmo sobre o Japão vencer a Rússia na guerra. Esse foi o primeiro boom do Japão. E vemos coisas assim novamente no momento. Dennis, você acha que, psicologicamente, porque você escreve sobre essa psicologia, o que essa visão de mundo, do Belle Époque-ismo, faz às pessoas? Você acha que atualmente vemos novamente traços psicológicos que já podemos encontrar de volta no século XIX? Sim, acho que todos os segmentos do artigo foram escritos por Johan. Então vou deixar que ele responda a essa pergunta. Certo, Johan, por favor. Essa é uma questão complexa, eu acho, mas é realmente interessante que você levante esses aspectos do tipo de surgimento
dessa coesão cultural e dessa visão de mundo do final da década de 1850. Porque, como você disse, este é como o ápice da dominação colonial europeia, certo? Há um otimismo significativo, pelo menos entre as classes governantes da sociedade, e a importância da mídia e o surgimento de instituições de propaganda também refletem essa perspectiva muito otimista. E você tem uma expansão tecnológica significativa e inovação, e também eu acho significativamente a penetração do materialismo científico e uma visão de mundo secular, que se reflete nas grandes exposições que são baseadas nisso. Essa nova narrativa de progresso nos guiará, de certa forma, em direção a uma utopia, e então elevará as classes empobrecidas e as sociedades não civilizadas a novos patamares. Esse é meio que o imaginário social dominante. E se eu quero dizer, tem fãs significativos, Edward, em relação ao nosso próprio período, não é apenas como uma imagem espelhada ou um reflexo nesse sentido. Mas você pode argumentar, eu acho, que as últimas décadas do século XIX são relevantemente semelhantes em termos desse mindset. Porque então você tem a noção de Fukuyama do fim da história. Você tem a ideia de que o capitalismo e a democracia liberal emergiram vitoriosos, o Império Soviético maligno foi derrotado, e há a noção geral de que não existem mais classes. Agora há apenas progresso infinito em direção à utopia nos aguardando. E esse é o tipo de sentimento que você viu emergir no final dos anos 1800, que foi então suprimido devido às realidades sociais do início do século XX, mas que emergiu novamente no período pós-guerra. Eu diria que se você tem uma visão de mundo dominante desse tipo, é de se esperar que certos traços psicológicos entre a população surjam como um efeito, pelo menos. E esses efeitos psicológicos, Dennis, você está dizendo que pode rastreá-los nos filmes ou na cultura popular que estamos vendo, certo? E tivemos filmes como O Rei do Show e assim por diante. E temos outros filmes que vão um pouco mais para trás. Tipo, qual era aquela série de TV estranha sobre aristocratas na Netflix? Aristocratas. Tipo, quem tá namorando quem? O que era aquilo? Isso também foi extremamente popular. Não estou familiarizado com isso. Mas é sempre a história de um bom mundo, onde as externalidades não importam. Apenas o que acontece entre esses personagens que andam por aí em belos trajes. Isso é a única coisa que importa. Isso é uma característica do Belle Époque-ismo, ou não, Dennis? Sim, eu acho que sim. E também há o choque quando as pessoas percebem que há coisas acontecendo lá fora e elas entram de maneiras surpreendentes e chamam a atenção das pessoas. Acho que o grande exemplo da primeira Belle Époque é o caso Dreyfus, um pequeno escândalo envolvendo alguém que foi acusado e condenado por espionagem na França. Você não pensaria que seria um grande escândalo nacional que poderia derrubar governos e assim por diante, mas foi. Tornou-se também um fenômeno social, onde as pessoas tomaram partido muito rapidamente, com paixões muito fortes, e amizades se desfizeram, famílias se separaram ao escolherem um dos lados. Acho que isso é muito reminiscentemente do síndrome de aversão a Trump que vemos agora, que começou em 2016. Parecia ter surgido do nada, foi inesperado e deixou as pessoas em estado de choque. Então, o argumento é que estamos no fim da Belle Époque, certo? Estamos caminhando para o clímax final, que então, para a Belle Époque, foi a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como era chamada na época. Sim, eu diria que há até um eco disso exatamente de 1914 a 2014, quando a presidência de Obama iniciou seu projeto na Ucrânia. E logo depois disso, Trump começou a concorrer à presidência. Então, quase exatamente um século de diferença, esses eventos aconteceram. Sim.
A questão é que, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas diziam que isso era perigoso. O que estamos fazendo é perigoso. A construção dessas alianças, as correntes subjacentes que estavam acontecendo, as pessoas estavam se posicionando contra isso, certo? Tivemos duas grandes conferências de paz em 1899 e 1907, e elas não foram feitas adequadamente. E não foram feitas por utopismo. Foram feitas porque, especialmente algumas pessoas, e temos que dar crédito ao Tsar Nicolau, que teve a ideia para elas, para dizer, precisamos de desarmamento. Essas foram conferências de desarmamento, antes de tudo. Isso falhou completamente. Mas a consciência de que essas armas estão lá e podem levar a uma calamidade estava presente, não estava? Johan, o que você acha que seria o paralelo disso hoje? Quero dizer, entendemos que estamos em uma situação muito perigosa, não é? Isso não é realmente a minha área, e estou meio perdido para dar uma resposta razoável a essa pergunta. Se tivermos algum tipo de paralelo nesse sentido na situação atual, acho que você poderia mapeá-lo em relação ao chamado Terceiro Mundo e as tentativas de mitigar o conflito que vemos iniciado, principalmente por líderes no chamado Terceiro Mundo. Pode haver uma conexão aí. Mas estou pensando em termos de... Só para recuar um pouco aqui, estou pensando que deveria haver um argumento de que uma consolidação política e cultural crescente geraria polarização, no sentido de que quando você perde nuances na cultura política, rapidamente se chega a uma situação em que aqueles que se desviam das narrativas dominantes, ou aqueles que buscam reformas ou algo do tipo, serão rapidamente considerados não ortodoxos. E a situação hoje, eu acho, é que você é perigosamente não ortodoxo se desviar das narrativas estabelecidas. E você acha, eu só queria te perguntar, Dennis, se você acha que há um paralelo com essa polarização que surge em conexão com o caso Dreyfus na França nesse contexto, ou isso é um exagero? Sim, bem, eu acho que a polarização estava presente, não tanto no caso Dreyfus, mas na russofobia que existia mesmo naquela época. As pessoas na Europa Ocidental achavam que tinham inventado a democracia liberal e que estava indo muito bem. Mas a Rússia ainda era uma monarquia e um império, uma autocracia. E assim havia uma quantidade enorme de ódio e desconfiança em relação à Rússia. Na verdade, Joseph Conrad, cujos romances eu adoro, era polonês e adquiriu a cidadania britânica, tornando-se um autor famoso escrevendo em inglês. Mas se você lê o que ele escreveu sobre os russos, sabe, ele odiava Solzhenitsyn e os escritores russos. Basicamente não havia nada que ele gostasse na cultura russa. Ele não gostava do Czar e não gostava dos bolcheviques, não confiava neles de jeito nenhum. Então isso já era muito enraizado naquela época. Como é possível, no entanto, que mesmo dentro da Belle Époque, parecemos encontrar essa contradição de que, por um lado, sim, a Rússia é um pária, porque é atrasada. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha também era uma monarquia. Ok, era uma monarquia constitucional, mas eles tinham muito orgulho disso. E isso continuou. Isso é algo que eu nunca entendi. Por que é que, quando falamos no contexto asiático sobre o Império Japonês maligno, o império que andava por aí, o império que tomava coisas. Mas quando falamos sobre o império no contexto europeu, todo mundo diz, ah sim, aquela foi uma boa época. E isso já existia na década de 1890 e no início do século XX, não é? Sim. E também eu não gostaria de retratar isso como uma cultura monolítica, onde todos amavam a burguesia. Havia muitos críticos e muita agitação acontecendo. Uma pessoa sobre a qual escrevemos no artigo foi Edmund Dene Morel e sua campanha contra o Congo belga. Dentro da Grã-Bretanha, ele pressionou políticos britânicos e conduziu uma campanha massiva. Ele enviava boletins mensais para milhares de cidadãos britânicos que escreviam para seus membros do parlamento.
became international. Mark Twain took it up, and it eventually. Mark Twain se envolveu, e isso acabou chegando ao Parlamento Britânico, onde aprovaram resoluções e pressionaram a Bélgica. Finalmente, em 1909, Leopoldo perdeu seu empreendimento e poder. A Bélgica nacionalizou e transformou em apenas um império comum. Mas havia grandes contradições em tudo isso, porque Grã-Bretanha, França e Alemanha tinham suas colônias na África, e embora não fossem tão horríveis quanto o Congo de Leopoldo, certamente estavam cometendo seus abusos e crimes. Essas contradições vieram à tona e voltaram para assombrar a Europa na Primeira Guerra Mundial, quando demonizaram uns aos outros. Johan, como você acha que isso, ou deixe-me colocar desta forma, você colocou um período específico, certo? Acho que se me lembro corretamente, você está dizendo que os anos 1870 até 1914 meio que espelham os anos 1970 até 2014. Por que esses dois? Until 1914 kind of mirror the 1970s until 2014. Why these two? Why not the end of the Cold War? Por que não o fim da Guerra Fria? Por que não de 1989 a 2014, que para nós foi um período muito pacífico na Europa? Extremamente pacífico, extremamente agradável para crescer, certo? Com muita calma e estabilidade e novos gadgets todos os dias, tanto para crianças quanto para adultos. Este foi um período muito agradável. E por que o período mais longo? Why the longer period? Acho que isso é um pouco de conjectura. E há um argumento de que os paralelos são mais óbvios em relação ao período após o fim da Guerra Fria e assim por diante. Mas acho que também existe essa noção de que, pelo menos, o que estou tentando entender aqui é que você vê uma erosão da resistência popular, da energia e do poder dos movimentos populares de reforma e resistência, que está enraizada nas convulsões culturais dos anos 50 e 60. Na minha opinião, esse processo de radicalismo de esquerda em direção à reforma e revolução e reestruturação da sociedade meio que termina nos últimos anos do século XX, sabe? Com os protestos da OMC e G8. E assim, você tem dos anos 50 e 60, ou talvez início dos anos 70, um período em que o poder ou a energia desses movimentos de reforma diminui e finalmente termina por volta do ano 2000, eu acho. Depois disso, a guerra ao terror e o aparato de propaganda associado realmente catalisam essa consolidação do espaço cultural, que novamente não é um fenômeno monolítico, mas a cultura dominante se torna muito mais politicamente e ideologicamente consolidada. Apenas para conectar com o que Denis disse anteriormente, acho que você vê uma estrutura semelhante na cultura da Belle Époque original no final do século XIX. Não como um fenômeno monolítico, mas você tem esses movimentos políticos dinâmicos de meados dos anos 1800, certo? E no final do período, você vê pela primeira vez como eles realmente parecem se cristalizar em ferramentas da hierarquia social. Robert Michels escreve em seu famoso livro, traduzido para algo como Partidos Políticos de 1911, como a oligarquia parece ser uma tendência das organizações complexas. Essa observação parece ser acompanhada por como a cultura, pela primeira vez nesse período, se torna um produto de consumo produzido em massa, servindo ao propósito de reproduzir a ideologia no sentido marxista do termo. Isso também se reflete em como a cultura de massa realmente acaba sendo reestruturada para servir ao mesmo propósito no período provavelmente entre a guerra no Vietnã e em direção ao final dos últimos anos do século XX. Quando o processo está meio que completo, e a cultura popular se torna tão fortemente idealizada ou politicamente monolítica. Popular culture becomes so strongly ideologized or politically monolithic. Does that make sense to you?
Isso faz sentido para você? Faz sentido. Faz sentido. E estou especialmente interessado nesse aspecto, o aspecto da propaganda e o abuso da cultura popular para consolidar ainda mais as elites no poder. Porque acho que isso é algo que vemos agora. E você publicou este artigo em um veículo chamado Propaganda in Focus. Dennis, você pode fazer mais alguns paralelos com a consolidação de, como devemos chamar isso, como tropos culturais, que então se tornam apoiadores da estrutura de poder que você pode ver. Power structure supportive that you can see? Sim, antes disso, vou apenas voltar e mencionar. Acho que 1970 é um bom ponto de partida para essa era, porque havia um antropólogo francês, esqueci o nome dele agora, mas ele previu o fim da União Soviética em 1975. E você pode ver que foi quando os neocons na América começaram, durante a presidência de Carter, a planejar o projeto neocon, o projeto neoliberal. E acho que havia um entendimento em Washington naquela época de que a URSS estava enfraquecendo e que iria acabar em breve. E foi exatamente isso que aconteceu durante os anos 80. Além disso, Bell Clock também significa mudanças tecnológicas massivas. Se você voltar ao original, houve tantas mudanças chegando na eletricidade, fotografia, medicina moderna e técnicas médicas e assim por diante. E então, nos anos 1970, veio a revolução da tecnologia da informação, que durou até o início do século XXI. Mas para falar de um reforço, vejo isso nos produtos culturais e nos filmes onde você sabe, as histórias sobre a velha burguesia da Belle Époque original eram todas baseadas na filha de alguém tendo que se casar e encontrar um marido adequado na classe social certa e assim por diante. Husband in the right social class and so on, or somebody's in crisis and they're in danger of falling. Ou alguém está em crise e corre o risco de cair nas brechas. Um exemplo típico é Titanic, onde você tem aquele triângulo amoroso acontecendo, e a mãe da jovem está mais preocupada com ela se casar com o cara rico do que a própria garota. Acho que você vê isso reproduzido em filmes e histórias modernas também. O status quo nunca é realmente questionado mais. Se há uma crise em alguma família de classe média alta, essa é a história. Vemos a crise sendo resolvida e, no final, tudo volta ao normal. Você pode argumentar que isso é um sintoma de belle-époquismo. Você também poderia argumentar que é apenas uma história eterna. O amor é eterno, portanto continua surgindo repetidamente. Intrigas são eternas, portanto continuam surgindo repetidamente. Mas eu realmente acho que é inquestionável que alguns produtos culturais apoiam certas estruturas mais. Quero dizer, sabemos a influência de Hollywood, e sabemos que Hollywood é explicitamente também apoiada e usada pelo aparato militar dos Stasi. Você sabe, se você quiser ter acesso a um dos aviões deles para filmar, precisa passar o roteiro por eles. Sabemos tudo isso. E temos toneladas disso. O que é isso? Aquele filme de caça com Tom Cruise. Sim, Top Gun. Top Gun, claro. E então Lady Gaga fazendo uma música sobre isso. E você sabe, a glorificação, a constante glorificação do militarismo. E isso é algo que também é muito clássico, certo? Encontramos toneladas e toneladas de literatura antiga em que os militares são sempre a elite da sociedade e os heróis, certo? Isso também faz parte do seu belle-époquismo. Claro, sim. E acho que esses são pontos importantes que você está levantando. Acho que há um sentido em que o conteúdo das narrativas simbolicamente importantes e da situação tem efeitos claros e distintos. Mas também acho que precisamos pensar sobre a estrutura do consumo e produção cultural, as relações de produção em termos de cultura. Então, quero dizer, durante esse período não tenho certeza de qual década eu colocaria o início, mas entre a década de 1870 e a Primeira Guerra Mundial, você vê a sociedade de massa moderna realmente emergindo pela primeira vez. E a função e o significado da cultura também mudam para refletir essa transformação.
o que, por sua vez, acho que tem imensos efeitos políticos a jusante. E eu acho que a arte, o conteúdo da arte no final do período, também reflete claramente esse processo, porque por um lado, como você acabou de descrever, é cada vez mais superficial, é voltada para o consumo, celebra os estilos de vida e prioridades da classe alta. Mas, por outro lado, se você olhar para o conteúdo de romances como os de Sigrid Undset, ou obras como O Grito de Edvard Munch, esses tipos de produtos lidam com alienação, desespero existencial e o vazio de uma sociedade industrial cada vez mais regimentada e estratificada. Então você tem essas contradições emergindo do fato de que o significado, a função e o papel da cultura mudam, principalmente por causa dos desenvolvimentos tecnológicos. E um aspecto político importante em tudo isso, eu acho, se relaciona ao espaço limitado para a intenção popular. Um amigo meu, John Sepling, lamentou a perda do teatro na arena social. E seu ponto aqui era que quando a intencionalidade popular na cultura é reduzida, que é como o teatro, essa interação de agentes e suas experiências únicas na arena social, quando isso é diminuído, a influência política popular também perderá espaço como consequência. E eu acho que é isso que estamos vendo tanto no nosso período quanto na Belle Époque original, devido às transformações tecnológicas, entre outras coisas. The original Belle Époque, due to the technological transformations, not least. Dennis, onde você vê os paralelos? First I should just mention, John Stepling. Primeiro, devo apenas mencionar o podcast de John Stepling. Johan e eu estivemos lá recentemente, chama-se Aesthetic Resistance. Está no Substack, então só queria fazer uma divulgação disso. Mas em termos de paralelos, acho que quando penso no entretenimento moderno e nos filmes, vejo muito poucas histórias sobre a classe trabalhadora. A maior parte do entretenimento é meio aspiracional. Acho que se você não é da classe média ou alta, pode pelo menos assistir essas histórias e pensar, talvez algum dia eu serei. E você pode facilmente se entender ou se colocar na posição de uma pessoa privilegiada, passando por algum tipo de desafio ou crise na sociedade. E isso parece ser sobre o que as histórias eram há 100 anos, e até agora esse é o produto de Hollywood. Mas há algumas exceções. Acho que True Detective, na primeira temporada, que saiu em 2014, é um exemplo raro onde realmente se concentrou na classe baixa e nas vítimas de crimes e assim por diante. Sem ser, você sabe, o que eles chamam de propaganda. Propaganda que apenas faz as forças policiais parecerem heróicas. Propaganda that just makes the police forces look like heroic. So would you say like that folk culture? Então você diria que a cultura popular está sendo deixada de lado. Porque eu diria que dos anos 30 aos 70, não sou um especialista, mas você teria uma representação muito mais distinta das camadas mais baixas da sociedade e dos produtos culturais populares e folclóricos. Vocês dois concordariam com essa simples observação? Sim, eu acho que sim. E falamos muito sobre isso no podcast Aesthetic Resistance, sobre como os filmes nas décadas de 1930 e 1940 foram feitos por imigrantes europeus e pessoas da classe trabalhadora que conseguiram escrever seus roteiros e produzir seus filmes sem muita interferência dos estúdios. E assim surgiu todo o gênero noir, que hoje são os clássicos. As pessoas os adoram se voltarem e assistirem. People love them if they go back and watch them. Maybe two questions, like to both of you. Talvez duas perguntas para ambos. Vocês acham que o surgimento das redes sociais muda algo nessa equação ou não? Ou temos um paralelo de volta ao século XIX? Porque uma coisa é que, quando assistimos Netflix e assim por diante, os programas produzidos muitas vezes nos incentivam a simpatizar com a classe alta. Mesmo em séries de reforma de casas, você geralmente vê grandes casas, belas mansões e assim por diante. Há muito disso.
No lado da produção e no lado das redes sociais, como no YouTube, você também tem movimentos, como o movimento das tiny houses, onde as pessoas compartilham dicas e truques sobre como hackear sua vida, sabe? Como tornar a vida cotidiana um pouco mais fácil. E isso também tem um espaço muito popular, certo? Segunda pergunta. Podemos fazê-las de forma diferente, mas antes que eu me esqueça, o papel do apocalipse. Porque tivemos, especialmente por volta dos anos 2010, muitos filmes de apocalipse, zumbis de um lado, mas também, você sabe, o filme 2012, há muitos filmes de fim da história ou fim da civilização, que também alimentam novamente o militarismo, com Independence Day e coisas assim, que foram produzidos um pouco antes. Mas ainda é o medo do fim da civilização. Podemos tratá-los separadamente. Talvez primeiro as redes sociais e depois o pessimismo. Vamos começar com Dennis. Doom and gloom. Let's start with Dennis. Sim, como todo mundo agora, os poderosos têm medo das redes sociais. E acho que você poderia voltar ao caso Dreyfus e ver algo semelhante acontecendo, onde as agências de inteligência e os militares estavam apavorados com os intelectuais públicos. E Émile Zola, o romancista, ficou famoso por seu editorial de jornal, J'accuse. E isso realmente transformou o movimento a favor de Dreyfus. Mas isso era algo novo. Os intelectuais públicos não tinham tanta influência sobre a política naquela época. E também, se você assistir aos filmes feitos sobre o caso Dreyfus, ou ler os livros, notará que os oficiais de inteligência e os militares também estavam apavorados com o parlamento, esse novo sistema de governo. E havia muita diversidade nos partidos políticos e em suas posições. Eles sabiam que se o partido de que não gostavam obtivesse a maioria no parlamento, as coisas iriam muito mal para eles, e eles ficavam envergonhados. Mas ao contrário de hoje, eles não recorriam a assassinatos, desaparecimentos e atividades extralegais. Eles meio que seguiam a lei e aceitavam isso. Dreyfus era um homem livre após 12 anos de luta, que, aliás, é o mesmo número de anos que Julian Assange foi detido. Acho que de 2012 até este ano. Sim. A história não se repete, mas rima. Você quer dizer algo? Sim, deixe-me tentar dizer algo sobre esse assunto, porque acho que é uma observação excelente. E acho que há um paralelo claro entre o desenvolvimento inicial, o surgimento inicial da cultura de massa propriamente dita, e as mídias digitais e sociais no final do século XX. Porque, como você observou, Dan, acho que esse foi realmente um período de fluxo e de diversidade política. Não instabilidade, mas de diversidade política e cultural, para começar. E você não tinha realmente consolidado adequadamente essas novas formas de mídia, como o jornal e o telégrafo e esse tipo de coisa. Eles não estavam realmente consolidados como uma ferramenta de poder. Eles tinham outros fins. Era potencialmente desestabilizador politicamente do ponto de vista da elite governante. Tinha um potencial radical, por assim dizer. E isso também era muito o caso com a internet no início, eu diria, especialmente durante o período dos anos 90, quando era quase inteiramente descentralizada. Esta é uma discussão complexa, e não é de forma alguma simples tirar conclusões políticas a partir dela. Mas pelo menos durante aquele período, apesar de sua estrutura hierárquica e suas origens militares, parece que a internet e a infraestrutura digital tinham um potencial político realmente significativo em termos de influência democrática popular. Então a estrutura era assim, semelhante à dos BBS, os sistemas de quadro de avisos dos anos 1980, onde você tinha todos esses pequenos nós em todos os lugares e nenhuma estrutura abrangente para navegar ou organizá-los. Você podia trocar mensagens praticamente livremente por toda a web. Você jogava e ouvia música, claro, mas muito disso era conteúdo pirateado, e muito do que você lia e consumia, por assim dizer,
era na verdade gerado por outros usuários. Então havia uma espécie de aspecto cultural democrático nisso. E agora você sabe, lembra de algo como o ICQ Messenger ou o MSN Messenger? Era como um sistema para mensagens diretas. Você se conectava via uma conta de e-mail e então enviava mensagens diretas. Mas agora, algo assim basicamente seria levado a julgamento, você sabe, como o fundador do Telegram e os assuntos legais em torno dessa situação. E ele é basicamente culpado por fornecer a mesma infraestrutura de comunicação que todos nós tínhamos nos anos 90 e usávamos sem problemas, o que claramente reflete como essa estrutura de comunicação potencialmente desestabilizadora precisa ser consolidada do ponto de vista da ordem social, da estrutura de poder da sociedade. E assim, acho que há paralelos importantes aqui. Acho que essa consolidação é o que aconteceu no final do século XIX em direção ao início da Primeira Guerra Mundial. Certo. Certo, obrigado. E talvez essa questão do apocalipse, Dennis. Você vê o apocalipse refletido também na literatura e na arte do século XIX? Não, eu não acho que havia qualquer consciência do mundo acabando e do homem tendo um impacto tão grande na natureza. E há uma série da HBO chamada The Age of Innocence, que se passa na América durante a Era Dourada, que era o termo americano para Belle Époque. E eu acho que inocência é uma palavra-chave. Somos fascinados por essas histórias daquela era, porque eu acho, uma razão talvez inconsciente é que aquelas pessoas não tinham visto a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, armas nucleares, terror nuclear ou catástrofe ecológica em grande escala. Eles não podiam imaginar isso. Então é bom voltar e viver naquele tempo. Mas o que estamos passando agora é talvez uma nova experiência para a raça humana. Contemplar que poderia acabar com a vida na Terra. Então vemos esses diferentes tipos de histórias, e as pessoas gostam de ficar aterrorizadas, então elas fazem um ótimo material para histórias. Talvez seja algo mais antigo do que a Belle Époque, sabe? Is it maybe rather something that's older than the Belle Époque, you know, I'm thinking of the medieval ages. Estou pensando na Idade Média, onde na Europa, a ideia do fim e do dia do julgamento era extremamente importante. E talvez também no puritanismo americano e assim por diante, onde a ideia de que Jesus vai voltar, e então todos seremos julgados e o mundo como o conhecemos vai acabar. Acho que lá isso é importante. Mas talvez isso fosse algo que a Belle Époque realmente não considerou muito, não é, Johan? Não tenho certeza se realmente considerou isso muito, como você disse, certo? Mas o apocalipticismo como um imaginário social é uma constante na história cultural ocidental e remonta, claro, ao início do cristianismo, não tanto a outras religiões, eu diria. E acho que é uma observação interessante que sim tem sido parte da nossa história por 2000 anos, especialmente quando estava no auge durante a Idade Média. Acho que em relação a certas transformações sociais que ocorreram. E acho que também houve uma espécie de auge nos movimentos fundamentalistas no século XIX, especialmente nos Estados Unidos. Então, se você está procurando por apocalipticismo durante a Belle Époque, você o encontrará nos Estados Unidos. E isso também foi uma espécie de resposta à secularização e a esses processos de crítica histórica da Bíblia, do darwinismo e tudo mais. Historical criticism of the Bible, of Darwinism and all that. So these movements are in a sense response to this. Então esses movimentos são de certo modo uma resposta a esse desenvolvimento social. Mas acho que é uma observação interessante que vimos menos dos imaginários apocalípticos do que eu esperava. Você sabe, como você disse, há 10 anos, 15 anos, a cultura estava repleta dessas narrativas. Acho que começou por volta da crise financeira de 7/8. Acho que isso catalisou muitas dessas narrativas, mas eu teria esperado ver mais delas do meu ponto de vista pessoal. Então talvez o caso seja que elas estão muito próximas da realidade agora. Elas descrevem a situação de forma um pouco clara demais para que as pessoas se sintam realmente confortáveis em experimentar e pensar sobre elas.
Isso pode ser o motivo pelo qual caíram em desuso. O outro também caiu em desgraça. E talvez isso vá de encontro ao que você está dizendo, como se estivéssemos além do ponto em que o medo é comercializável, porque estamos nos aproximando de um ponto muito perigoso. O incrível é que também vimos o colapso dos filmes anti-guerra. Filmes anti-guerra não são populares agora. Eles costumavam ser nos anos 70, 80, 90. E tivemos movimentos anti-guerra na Belle Époque, com Bertha von... Qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. A grande ativista anti-guerra. Você sabe, os primeiros dias das grandes sociedades sociais anti-guerra. O International Peace Bureau remonta ao período pré-Primeira Guerra Mundial na Suécia. Sim, e todos os movimentos de esquerda. Muitos dos movimentos de esquerda eram anti-guerra. E esses movimentos anti-guerra, junto com os filmes anti-guerra, desapareceram nos últimos 10 anos. E especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, eles sumiram. Estamos nos preparando para o momento em que vamos novamente ter, assim como na Primeira Guerra Mundial, todo mundo comemorando que finalmente é guerra. Se você olhar para Londres, Paris, Berlim, todos estavam comemorando, finalmente algo está acontecendo. E esse é o perigo de uma calamidade social como uma guerra mundial. Talvez, Dennis. Sim, bem, eu mencionei Edmund Morel e sua campanha contra o Congo belga. Ele era um herói muito respeitado na Grã-Bretanha durante aqueles anos. Mas pouco antes da Primeira Guerra Mundial estourar, ele começou a falar sobre o perigo da entente secreta entre a França e a Grã-Bretanha. Ele estava alertando as pessoas de que isso seria uma catástrofe. Quando a guerra começou, ele se tornou um crítico da guerra e foi completamente isolado e ostracizado na sociedade. Bertrand Russell o apoiou, algumas pessoas o fizeram, mas ele estava concorrendo ao parlamento na época e não pôde mais fazer isso. Acho que ele também esteve na prisão por um curto período durante isso. Sim, ele foi acusado de enviar material anti-guerra para países neutros, você sabe, estudos de neutralidade. E assim ele passou um tempo curto na prisão. Mas após a guerra, acho que foi eleito como membro do parlamento pelo Partido Trabalhista. Mas o isolamento e a desolação que ele sentiu foram muito semelhantes ao que acho os ativistas anti-guerra estão sentindo hoje em dia, ou ao que as pessoas experimentaram se não concordavam com algumas das políticas de coronavírus e políticas de vacinas implementadas pelos países. Foi um nível chocante de isolamento, ódio e exclusão direcionados a essas pessoas. E a repressão da dissidência? Você não pode discordar? E se o fizer, será no melhor dos casos um pária e no pior, preso. João, você tem observações sobre isso? Acho que essa é uma observação inquietante da sua parte. Eu realmente não vi isso tão claramente antes de você colocar dessa forma, porque acho que é obviamente verdade que a consolidação política e cultural nos empurrou ainda mais para um ponto onde, bem, você sabe, a dissidência é cada vez mais difícil. Você provavelmente pode explicar isso como um fator de consolidação política e cultural. Então, se você, por exemplo, sugerisse que talvez não devêssemos nos juntar à OTAN ou escalar ainda mais a situação no conflito com a Rússia, então você não está mais no âmbito do discurso político educado. Você está se aproximando do reino do traidor, quase. E acho que essa é uma atmosfera política extremamente perigosa. Mas também, como você diz, reconheço essa observação de que pode haver uma espécie de anseio pela guerra. Sort of longing for the war. There's a longing for the release of the conflict. Há um anseio pela liberação do conflito em algum nível psicológico profundo. Talvez porque quando leio discussões em fóruns e tópicos do Facebook e coisas do tipo, encontro constantemente esse sentimento. Esse mesmo sentimento que você descreve aqui, que descrevemos aqui. Esse tipo de retórica
é reminiscentemente da retórica de Hitler, em termos de vamos apenas derrubar a porta da União Soviética e a casa de cartas vai simplesmente desmoronar sobre si mesma. Há um desejo de fomentar essa guerra e colocá-la nos trilhos já. E há uma crença muito forte na superioridade do Ocidente e na invulnerabilidade do Ocidente, que não está muito longe do sentimento nacionalista que você viu em toda parte antes da Primeira Guerra Mundial. Então sim, isso é meio inquietante, eu acho. É porque é esse sentimento que depois se transpira para a sociedade em geral. E eu não tenho tanto medo de alguns malucos na política. Tenho medo das massas. Quando as massas começam a beber o Kool-Aid, então temos um problema. E então tudo que você precisa é de um cara que diga, você quer guerra total? Ou você quer libertar a Ucrânia e vencer os russos? E então as massas vão dizer, viva. E no final do dia, você precisa das pessoas com armas que correm em direção às balas. Nunca vou esquecer aquela conversa que tive, isso é uma observação à parte, com um japonês há 20 anos, que na época tinha 80 anos, e ele lutou em Okinawa. E obviamente ele sobreviveu. E eu perguntei a ele, qual é o segredo para sobreviver a uma guerra como essa? E ele me disse, você sempre corre com as balas, nunca contra as balas. Achei que isso era um ponto muito bom. É uma observação muito inteligente, mas estamos fomentando isso agora. Esse heroísmo de correr em direção às balas, se necessário, não estamos? Interessante. Se eu pudesse voltar a mais uma coisa sobre os filmes apocalípticos e assim por diante, acho que você também poderia notar que houve uma longa série de filmes sobre pandemias no início deste século. E então, quando 2020 chegou, eu olhei ao redor, estava pensando, me pergunto o que o Dr. House diria sobre essa situação e como eles a retratariam. E claro, o Dr. House já tinha acabado. Esse programa já tinha terminado. Mas não havia outros dramas médicos de popularidade significativa naquela época. E curiosamente, eles simplesmente desapareceram. E se houver um que volte, não sei como vão retratar aqueles anos. Sabe? Eles podem simplesmente usar a série como uma ferramenta de propaganda para mostrar um ponto de vista. Mas você sabe, os pacientes entrando em um hospital na clínica vão ter opiniões muito divididas sobre isso. Então, eu não sei como eles poderiam ter um drama de Tafam moderno Sword, honestamente, sobre o que realmente estava lutando naqueles dias. A crítica social desapareceu. Sim. Então você acha que eles finalmente acabaram com Coronation Street? É isso? Esse drama britânico de longa duração acho que está no ar desde os anos 60. Não estou familiarizado com esse. Só quero mencionar também que tenho um amigo e colega na Universidade de Lund, na Suécia. Eles acabaram de iniciar um projeto de 5 anos sobre o fim do mundo. Chama-se uma abordagem transdisciplinar ao imaginário apocalíptico no passado e no presente. Então, eles tentam aprofundar um pouco mais nessas questões sobre as quais você acabou de pedir perspectivas. E a pesquisadora principal é Jane Svenungsson. Ela costumava fazer parte da Academia Sueca. Então confira se estiver interessado. Pode ser interessante, pode valer a pena. Muito obrigado. Eu vou porque realmente acho que precisamos estudar mais sobre isso e também discutir em podcasts como este, os paralelos históricos. Algumas coisas que simplesmente passam despercebidas. Um dos projetos que será muito interessante é um que eu gostaria de chamar de 1885. O projeto é retratar a vida de pessoas que viveram 100 anos em uma cidade ao redor do mundo. Vamos pegar 20, e elas viverão de 1885 a 1985. Então retratamos o que elas passaram e como o mundo ao seu redor evoluiu. Porque temos exemplos de pessoas que nunca se mudaram, mas suas nacionalidades mudariam 2 ou 3 vezes, especialmente na Europa Central. Imagine que você nasceu em algum lugar dos Balcãs em 1885. Imagine como sua nacionalidade teria mudado sem que sua casa tivesse mudado sequer uma vez. Perspectivas interessantes. Um lugar como Trieste.
Bosnia e Herzegovina. Vi zou je dus denken voor je woord rephrase, remeenlinks dat er ververingsvoering. The colonization of Africa. Tudo bem. Meus colegas, muito obrigado. Esta foi uma conversa um pouco diferente do que eu normalmente faço, mas acho extremamente interessante e fascinante. Para as pessoas que querem te seguir, onde elas podem te encontrar? Eu tenho um blog, apenas meu nome, Dennis Riches, com um ponto entre o primeiro e o último nome no WordPress. Eu também tenho um Substack, vou colocar isso na descrição também. E você, João? Bem, eu também tenho um Substack. Chama shadowrunners.substack.com. Shadowrunners. E assista ao podcast Static Resistance no Substack. Resistência estética. Certo, pessoal, isso estará na descrição. João e Dennis, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado por nos receber. É realmente um pouco humilhante estar aqui com todas as pessoas ilustres que você teve em seu canal do YouTube. Você teve um grande sucesso com ele e espero que continue. Obrigado. É tudo sobre compartilhar ideias. Obrigado, até breve. Cuide-se.